angélicos, cada um com 4 faces, homem, leão, boi e águia, João vê 4 seres, um semelhante a um homem, um leão, um boi e o outro águia. Mas essas descrições são tão semelhantes e tão diferentes de qualquer outra coisa sobre a qual lemos, que as pessoas corretamente conectam as duas. No entanto, o fato de serem diferentes nesse aspecto, 4 faces cada contra uma face cada, sugere que algo diferente também está acontecendo. É aqui que muitas das vezes essa exegese falha. Aí fica uma pergunta: devemos entender que os 4 seres viventes literalmente tinham 4 rostos cada no tempo de Ezequiel, mas só tinham um rosto cada no tempo de João? Veremos ao decorrer do vídeo. A conexão litúrgica. Você pode estar se perguntando o que os 4 seres viventes estão associados aos querubins, já que Ezequiel nunca os chama assim, apesar de mencionar querubins em outros lugares, e o fato de que os querubins descritos em Ezequiel têm 2 faces e não 4, conforme você vê em Ezequiel 41, verso 18, e o fato de que os 4 seres viventes em Apocalipse estão clamando Santo, 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 associado aos serafins em Isaías 6, verso 2 a 3. Inclusive, os serafins também têm 6 asas, assim como os 4 seres viventes. Tomadas em um nível literal, então, essas 4 criaturas não parecem querubins, mas há um detalhe que nos aponta tanto para os querubins quanto para a liturgia. Em Ezequiel 1, verso 22 e 23 diz: sobre as cabeças dos seres viventes havia semelhança de um firmamento, brilhando como cristal, espalhado para cima de suas cabeças, e sob o firmamento, suas asas se estendiam retas, uma em direção à outra, e cada criatura tinha 2 asas cobrindo seu corpo. Esta é outra pequena diferença do Apocalipse de João, 2 asas contra 6. Mas está nos apontando para outra coisa, a Arca da Aliança. Veja só uma descrição da Arca da Aliança de Êxodo 25, verso 20 a 22. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo o propiciatório com suas asas, seus rostos um para o outro. Para o propiciatório estarão os rostos dos querubins, e porás o propiciatório sobre a parte superior da arca. E na arca porás o testemunho que eu te darei. Lá me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sob a arca do testemunho, farei com você de tudo o que eu ordenar para o povo de Israel. Quanto à carta aos Hebreus 9, verso 5, fala dos querubins da glória que cobrem o propiciatório, isto é o que está sendo referido, o centro litúrgico de adoração no antigo Israel. Ezequiel torna essa conexão litúrgica mais explícita adiante, descrevendo o templo místico que ele verá. Veja, no espaço acima do lado exterior da entrada do santuário interno e nas paredes há intervalos regulares. Em volta de todo o santuário interior e exterior havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins, cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor do templo inteiro. Então, se queremos entender a revelação de João, precisamos pensar liturgicamente. Os 4 seres viventes devem evocar para nós a adoração do povo de Deus, tanto no passado, a arca, quanto no futuro, o templo descrito por Ezequiel. Mas e no presente? Veremos então essa conexão com o Evangelho. Os 4 seres viventes simbolizam os 4 evangelhos? Muitos cristãos acreditam que os 4 seres viventes são representados pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles fazem uma associação com a tradição judaica, cujos livros da Bíblia eram conhecidos por suas aberturas. Vamos analisar primeiro o Evangelho de Mateus com a face do homem, do ser vivente. O Evangelho de Mateus começa da seguinte forma: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, traça as origens humanas de Cristo. Portanto, este Evangelho está associado ao homem, conectando então a face de um homem do ser vivente. O Evangelho de Marcos começa lembrando a profecia de Isaías sobre a voz do que clama no deserto, Marcos 1, verso 3.
e conectando isso ao ministério profético de João Batista. No entanto, no Antigo Testamento, um símbolo para a voz profética era o leão que rugia. Por exemplo, em Amós capítulo 3, versos 7 e 8, que diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Conectando então a face do leão do ser vivente. O Evangelho de Lucas começa com a história da aparição do anjo Gabriel a Zacarias, que, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E o sacerdócio do Antigo Testamento foi inaugurado com a morte do bezerro sacrificial e de um boi. Veja, depois diga aos israelitas, tragam um bode para ofertá-lo pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para o holocausto, um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para os sacrificar perante o Senhor juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Conectando então a face de boi do ser vivente. Agora vamos falar da águia. E o que ela representa na Bíblia? Na Bíblia, a águia representa força e poder. As águias voam muito alto sem se cansar e constroem seus ninhos em penhascos, onde nada pode atingir seus filhotes. Deus é comparado com a águia, que protege seus filhotes com suas asas. Como você pode ver em Deuteronômio 32, verso 10 a 12. Este é o caráter de Cristo, nosso Senhor protetor. Agora, como eles conectam o Evangelho de João com águia? Eles falam o seguinte, que como o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, assim como uma águia, o Evangelho de João é um evangelho mais maduro e profundo para os que verdadeiramente creem em Jesus. Bom, acabamos de ver a visão daqueles que acreditam que os 4 seres viventes são ligados aos 4 evangelhos. Agora vamos a outra possibilidade que tem muitos cristãos que também acreditam. Os 4 seres viventes representam o poder de Cristo. Eles acreditam no seguinte: vamos começar pelo leão. Uma das criaturas era como um leão, simbolizando a realeza de Cristo. Cristo é o governante conquistador de tudo. Cristo, como filho prometido de Davi, recebeu autoridade para sentar-se entronizado à direita de Deus. Diante dele todas as coroas devem ser derrubadas. Ele é o supremo rei dos reis e senhor dos senhores. Um boi. A segunda criatura era como um boi, simbolizando o sacerdócio de Cristo. Cristo é o sacrifício pelos nossos pecados. Ele levou nossos pecados em seu sangue. Cristo é o Todo-Poderoso, Rei e Sacerdote, que nos fez reis e sacerdotes também. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre como Jesus se tornou o nosso Supremo Sumo Sacerdote, vou deixar um link aqui na descrição, que explica muito bem este assunto. Passa lá depois. Continuando. Um homem. A terceira criatura era como um homem, simbolizando a humanidade de Cristo. Jesus Cristo é o Filho do Homem, um de nós, nascido de mulher, Deus feito carne, e ele nos precede como o primogênito dentre os mortos, mas permanece perto de nós, batendo a nossa porta, procurando cear e habitar conosco. Uma águia. A quarta criatura era como uma águia, simbolizando a divindade de Cristo. Jesus é verdadeiramente Deus desde a eternidade, e tendo ressuscitado dos mortos e ascendido ao céu, vive para sempre acima de todas as coisas. Segundo esse pensamento, esses são o significado dos 4 seres viventes. Há também mais 2 detalhes que essa visão explica. Vamos ver quais são. Por que seres viventes? O fato de eles estar vivendo pode parecer estranho ao descrever as criaturas como seres viventes, já que dificilmente esperaríamos que fossem criaturas mortas. As criaturas estão descritas como vivas para significar que Jesus, a quem cada criatura retrata, estava morto, mas que agora vive e está vivo para sempre. Por que 6 asas cheias de olhos?
Bom, cada criatura tinha 6 asas e muitos olhos.